defender, preservar a liberdade de expressão ao redor do mundo, e o Brasil, evidentemente, é um dos focos principais. Lembram o que eu dizia para vocês? O Alexandre surfava em uma onda global e agora vem um tsunami na direção dele. Não há dúvida, gente, sobre o compromisso do Trump. E se para isso for necessário ou forem necessárias sanções, ele vai fazer. Se para isso forem necessárias restrições de viagens, que seja também. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Se eu não recorrer ao STF, eu não governo mais, admite Lula. É isso mesmo. A declaração ocorre após a derrubada do decreto do IOF e a judicialização do caso. Em meio à polêmica envolvendo a judicialização do caso do IOF, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu que, se não recorrer ao Supremo Tribunal Federal, ele não conseguirá mais governar o país. A declaração ocorreu em entrevista à TV Bahia nesta quarta-feira durante viagem a Salvador. Abre aspas. Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for à Suprema Corte, eu não governo mais o país. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele e eu governo. Eu mando um projeto de lei, eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar o meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Qual é o erro nisso? Fecha aspas. Questionou Lula. É muita cara de pau, né? O erro é que os ministros do STF não foram eleitos pelo povo. Não é competência do STF legislar. Simples assim. E Trump encerra oficialmente a USAID. É isso mesmo. O governo do presidente Donald Trump oficializou nesta terça-feira o encerramento definitivo das atividades da Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, entidade criada em 1961. A desativação da agência, já em curso desde fevereiro, ganhou impulso com os cortes orçamentários promovidos por Elon Musk, então à frente de um esforço de reestruturação federal. Com a medida, todas as funções da USAID passam a ser incorporadas integralmente ao Departamento de Estado, que agora assume a gestão direta da política de assistência internacional dos Estados Unidos. O jornalista Paulo Figueiredo comenta. Veja o vídeo. Ontem, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou o fim dessa farra. De acordo com um artigo publicado por ele no Substack, nós, Paulo Figueiredo Show, também tem um Substack. No Substack do Departamento de Estado, a partir do dia 1º de julho de 2025, ou seja, desde ontem, a USAID cessou a implementação de assistência internacional. Agora, ou seja, acabou. Agora, todos os programas de assistência que estejam alinhados com as políticas da administração Trump e que sirvam ao interesse americano vão ser administrados diretamente pelo Departamento de Estado e terão maior transparência, estratégia e eficiência. Segundo o secretário Rubio, a USAID via como seus constituintes, ou seja, as pessoas a quem deviam prestar contas, quem? A ONU, ONGs multilaterais, uma tal de comunidade global, e não o pagador de imposto americano, que é quem financiava o orçamento da agência. Assim, diz o Rubio, a USAID virou uma agência da promoção de caridade que dava dinheiro a rodo para as ONGs, para as instituições internacionais gastarem como bem entendesse e não como uma agência que deveria servir à promoção do interesse nacional dos Estados Unidos. Aliás, o Rubio cita que muitas das vezes os programas que a USAID financiou promoviam os valores dos grupos anti-americanos, desde a pauta woke, da pauta diversidade, equidade e inclusão, até, como a gente viu no Brasil, censura, operação de mudança de regime e até cooperação com os adversários geopolíticos dos Estados Unidos. Até isso. Isso agora acabou. E agora, em vez de uma quantidade incontável de ONGs, toda a ajuda internacional prestada pelos Estados Unidos vai ter um único símbolo, a bandeira americana. Quem receber recursos dos Estados Unidos vai saber que aquele dinheiro veio
do pagador de imposto americano, do país mais próspero do mundo, e não de uma ONG repleta de vagabundo, repleta de estagiários de cabelo no sovaco e cabelo roxo. Outra política que o Rubio anunciou é a forma como essa ajuda internacional vai ser prestada. Acabou que muita gente mamou demais, cara. Se vocês soubessem quanto de dinheiro que essa gente ganhou, cara. Um bando de jornalista que devia estar catando lata na Avenida Paulista, porra, ganhando dinheiro de ONG americana, cara. Financiado pelo USAID. Acabou esse negócio de derramar dinheiro infinito em governos falidos e ineficientes. Acabou. Agora a ajuda internacional vai ser voltada à área específica, com limite de tempo. E segundo o Rubio, o secretário Rubio diz que o foco vai ser ensinar a pescar e não dar o peixe. Com isso, os países que tiverem demonstrado a capacidade e a vontade de ajudarem a si mesmo serão priorizados e receberão os recursos americanos para as áreas que possam ter um efeito multiplicador e catalisador da iniciativa privada, incluindo empresas americanas de investimento global. Então não tem mais essa história de país africano sugando dinheiro por 60 anos e não mudando absolutamente nada nesse meio tempo. Ou trabalha para modernizar o seu país e abrir o seu mercado, concorrência, capitalismo, ou então não vai receber dinheiro dos americanos. O secretário Rubio conclui o artigo dele no Substack dizendo que o trabalho está avançando, que os Estados Unidos já veem um progresso tremendo em conseguir fazer com que a ONU, os países aliados e fundos privados paguem uma parcela maior em projetos de ajuda internacional ao redor do mundo, o que, segundo ele, inclui até mesmo o sucesso do Trump conseguindo fazer com que os países da OTAN aumentem a sua participação nos gastos de defesa da organização. O foco de tudo isso é claro, e foi explicitado pelo Marco Rubio no penúltimo parágrafo do artigo que eu vou ler para vocês. Este modelo também nos colocará em uma posição mais forte para combater o modelo de ajuda exploratória da China e promover os nossos interesses estratégicos em regiões chaves ao redor do mundo. Ontem, então, meus amigos, foi decretada a morte da USAID. Foi decretada a morte da instituição que financiou a ditadura brasileira e parceira do Alexandre de Moraes. Foi decretada a morte do financiamento global da pauta woke, da lacração, da pauta que financiava os movimentos ativistas do deputado Felipe Santos. Acabou. Essa mudança de política tratada pelo secretário Rubio vai fazer muita ONG brasileira quebrar. E é um belo prego no caixão do complexo industrial da censura. Quando a gente fala em complexo industrial da censura, o que a gente quer dizer com isso? Paulo, o que você está falando de complexo industrial da censura? O que a gente está chamando, esse termo não é meu, eu acho até que é do Michael Schellenberger, eu não tenho certeza. Mas é porque a gente está falando que existe um negócio na censura. Eu já expliquei para vocês, óbvio, o quanto que ganham de dinheiro, os escritórios dos familiares de ministros do STF, as pessoas que participam de lobbies no STF e do Gilmar Palusa. Já falei sobre essas pessoas, mas não são apenas estas. Você tem agências de checagem de fato, você tem jornalistas que trabalham para agências de checagem de fato, você tem esses caras tipo Fábio Sais Silva que vão arrumar uma boquinha numa ONG, numa entidade internacional para poder ganhar um saláriozinho para defender a censura. Você tem uma série de até mesmo imprensa, a imprensa velha, a mídia, que recebe grants, né, recebe bolsas para poder financiar a checagem de fato. Você tem pessoas que recebem dinheiro para promover a censura, como, por exemplo, recebeu o Felipe Neto, o instituto dele, através do instituto dele. Tantos outros, empresas de tecnologia que fazem monitoramento e software de monitoramento de redes sociais. Gente, entendam, existe uma quantidade gigantesca de gente que encheu a burra de dinheiro com a censura. E o nome a que damos a isso é complexo industrial da censura.
E o que isso significa? Significa que acabou a censura? Não. Vejam, a gente deu até um outro exemplo, é o Poynter Institute. Na semana passada, semana retrasada, logo antes, dia 25 de junho, então semana passada, né? Uma semana atrás, o Alexandre de Moraes estava dando, com a ministra Carmen Lúcia, palestra no Global Fact 12, que é um evento internacional do Poynter Institute e da International Fact-Checking Network, a rede internacional dos checadores de fato. Estes são órgãos que recebem, são financiados e existem com uma série de pessoas mamando na teta desse dinheiro, com dinheiro basicamente financiado de ONG americana. São essas pessoas que dão os fundamentos, fazem parcerias com o TSE para verificar o que é verdade e o que não é verdade na internet. São essas pessoas que acabam contratadas muitas vezes para checar vídeo no Google, para ver se o vídeo está valendo ou não. Porque o Google precisa contratar um exército de censores. O que o Marco Civil do Alexandre determina, por exemplo, é que o Google contrate um exército de juízes esquerdistas para verificar se um vídeo é ou não antecipadamente discurso de ódio antidemocrático. E o que o Rubio está decretando aqui agora é que, oficialmente, isso acontece agora sem apoio americano. Pelo contrário, agora o movimento americano é no sentido contrário, defender, preservar a liberdade de expressão ao redor do mundo, e o Brasil, evidentemente, é um dos focos principais. Lembram o que eu dizia para vocês? O Alexandre surfava em uma onda global e agora vem um tsunami na direção dele. Não é a única notícia boa que vem dos Estados Unidos. A gente falou aqui sobre o fim da USAID e do empenho da administração Trump em restabelecer a liberdade ao redor do mundo, e tem mais uma boa notícia nessa direção. É a notícia que indica, e eu acho que as autoridades brasileiras deveriam estar prestando bastante atenção sobre isso, que a direção que o governo Trump está tomando também em relação a outros países. E eu digo isso porque a notícia ao qual estou me referindo é que o Trump restabeleceu as sanções econômicas e o veto de viagem de americanos a Cuba. O que eu quero dizer com isso? Durante o governo Biden, os Estados Unidos retiraram Cuba, a pedido do Lula, da lista de países patrocinadores do terrorismo, e o Biden também revogou um memorando no início do primeiro governo Trump, que proibia certas transações financeiras com entidades cubanas, principalmente o GAESA, que é um conglomerado comercial comandado pelo Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba. É como se fosse uma grande estatal que controla outras empresas no país. Biden tinha retirado isso. Com a volta do Trump, a mensagem é clara. E eu vou ler aqui para vocês o trecho do pronunciamento da Casa Branca e vou explicar por que isso é importante para o Brasil. Diz a Casa Branca, o presidente Trump está comprometido em comprover uma Cuba livre e democrática, enfrentando o sofrimento prolongado do povo cubano sob um regime comunista. Não há dúvida, gente, sobre o compromisso do Trump. E se para isso for necessário ou forem necessárias sanções, ele vai fazer. Se para isso forem necessárias restrições de viagens, que seja também. E é por isso que quando eu vejo toda essa movimentação de que acabou com a USAID, que acabou com o complexo industrial da censura, que quebrou as pernas de um monte de ONG militante no Brasil e que restabeleceu sanção a Cuba, não tem como não ficar animado. Eu estive várias vezes na Casa Branca e eu sei qual é o clima. O Eduardo até comentou, o Eduardo Bolsonaro comentou em uma entrevista no SBT nessa semana, nem sei porque que ele abriu isso de forma tão direta para o público, mas foi a decisão dele, que as sanções contra o Alexandre já tiveram data para sair 2 vezes e só não saíram por eventos externos que para os Estados Unidos foram muito maiores, como o caso da guerra entre Israel e Irã. O outro caso foi a treta contra o Elon Musk, que eu acho que o Eduardo não falou.
E é de fácil, é competir com um assunto que mobiliza 2 strike groups com porta-aviões americanos para o outro lado do mundo. Então, só resta esperar que esses assuntos sejam resolvidos e que a atenção dos americanos se volte mais uma vez ao Brasil. Mas o que eu posso dizer é, ora, vejam, só agora os cubanos conseguiram o que queriam do Trump. Os cubanos. E por que eu digo os cubanos dessa forma? Cuba é uma comunidade extremamente estabelecida nos Estados Unidos. No ano passado, o número de brasileiros ultrapassou o número de cubanos nos Estados Unidos. A comunidade brasileira cresce muito rápido nos Estados Unidos. Você também pode vir para os Estados Unidos, procure a Imigrex, o link está na descrição. Mas Cuba tem... Olha, o secretário de Estado, Marco Rubio, é descendente de cubanos. O enviado especial para a América Latina também é descendente de cubanos. Você tem deputados como o Jiménez, a própria Maria Elvira Salazar, tem uns 4 ou 5 descendentes de cubanos. Tem senador cubano. O Brasil não tem um deputado, não tem um... Pô, tadinho, acho que só tem o Maurício Galante, vereador, lá numa cidadezinha de Arlington, no Texas. Tem nada de Brasil. Os caras têm uma puta comunidade com uma puta estrutura aqui, museu da diáspora, uma quantidade colossal de dinheiro, uma quantidade absurda de dinheiro destinados à promoção das vontades da comunidade cubana, que é extremamente conservadora nos Estados Unidos. O Trump tem uma dívida enorme de gratidão com Cuba. O peso que esses deputados têm aqui são muito grandes. Muito dinheiro e muita articulação. E só agora eles conseguiram as sanções que eles estavam correndo atrás. Agora você imagina atendo a Casa Branca ou não atendo a Casa Branca? Como a gente diz em inglês, speaking of the devil, né, falando neles, é isso o dia inteiro. São informações, é uma dúvida, é um pedido de um envio de documento. O trabalho está sendo feito. E tem gente que pode achar que isso é... Eu até gostaria de mostrar aqui, quem estava ligando, achar que isso é teatro, mas não é. Absolutamente não é. Então, vocês estão vendo uma ligação importante pedindo um determinado documento que será enviado. Esse é o trabalho que está sendo feito. Mas eu volto a dizer, nós temos aqui Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. É só isso. É só isso, não tem ninguém além disso. Não, tem outras pessoas que... O Alan, por exemplo, é uma vítima, não tem uma atuação nessa direção, mas é uma vítima importante. Graças à perseguição do Alexandre ao Alan, que a gente consegue fazer determinadas coisas. Você tem, pessoas que muitas outras pessoas foram vítimas. A Flávia Magalhães, por exemplo, uma vítima importante, uma vítima americana do Alexandre, e que nos dá razão no que nós estamos dizendo. Mas eu digo assim, no termo de trabalho pelas sanções, você tem Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, e acabou. Os cubanos têm um exército de pessoas, deputados, senadores, o próprio secretário de Estado, e eles só conseguiram as sanções dele agora. Eu imagino que tivesse alguém lá em Cuba falando também, tic-tac, 72 horas. Eu viria 72 horas, eu viria tic-tac. Mas é como as coisas são.